Metal, um ritmo global. Hoje falaremos sobre como a música gera um sentimento uníssono no ouvinte, arrastando multidões de todas as idades para eventos, shows, festivais e apresentações, e onde o rock e o heavy metal se transformam na força ancestral que transcende a música e se manifesta nos olhos fechados de quem ouve ao vivo aquele clássico, no arrepio de um solo e na voz rouca de um ídolo que, naquele palco, no momento eterno, volta para sua última apresentação. Oi, meu nome é Nicole, sou advogada na área civil e IPI e hoje é o nosso quinto e último episódio da nossa série As Raízes do Heavy Metal. Enquanto a gente produzia a série, tivemos a triste notícia do falecimento do Ozzy Osbourne. E por isso fizemos uma pequena homenagem que está lá no final do nosso vídeo. E aí, vamos falar de PI? De volta ao início, indo para onde tudo começou, lá em Birmingham, na Inglaterra, onde em dezembro de 1968, uma banda pouco conhecida e chamada Earth se apresentou. Ela futuramente se tornaria a lendária Black Sabbath. Em 5 de julho de 2025, o mundo parou para assistir à emocionante apresentação da turnê de despedida do Black Sabbath, Back to the Beginning, com a sua formação original. Juntos, Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler e Bill Ward se reuniam pela última vez no palco do Villa Park para um deleite de um público que se emocionou, chorou e cantou junto com Ozzy, que se apresentou sentado devido à sua condição física debilitada por conta do Parkinson. Todos os 45 mil ingressos foram vendidos para o Villa Park e mais 6 milhões assistiram à transmissão online. A turnê foi organizada por Tom Morello, um gigante da música e responsável pela produção de inúmeros artistas. Com a renda totalmente revertida para as instituições que cuidam de pessoas com Parkinson, o evento gerou em torno de 180 milhões de dólares, segundo o guitarrista. Ozzy, em seu trono de couro, emergindo para o palco, iniciou o evento com Mr. Crawling, Suicide Solution, Mama Coming Home e Crazy Train, com Zakk Wylde na guitarra. Depois da apresentação dele, o Black Sabbath tocou War Pigs, NYB, Iron Man e Paranoid, finalizando com Ozzy emocionado, com fogos de artifício e um público em êxtase. Os maiores públicos de eventos de shows de rock e metal. O lendário Festival de Música e Contracultura de Woodstock de 1969 contou com mais de 400 mil pessoas em Nova York, nos Estados Unidos. Festival esse que foi um dos predecessores do surgimento do heavy metal, contando com a presença de Janis Joplin, Santana, The Who, Jimi Hendrix, Jefferson Airplane e Creedence. Já no Brasil, em 1985, o Rock in Rio foi um marco na história da nossa música, durando 10 dias e com um público de mais de 1.380.000 pessoas. A cidade do rock, estrutura construída para o evento, contava com mais de 250 mil metros quadrados. Nele, as gigantes internacionais e nacionais também, como o AC/DC, Queen, Iron Maiden, Scorpions, Ozzy, Whitesnake, Paralamas, Barão Vermelho e nossa saudosa rainha do rock, Rita Lee, se apresentaram com performances memoráveis, colocando definitivamente o Brasil como parada obrigatória no circuito internacional da música. E o gigantesco Monsters of Rock, de 28 de setembro de 1991, em Moscou, na Rússia,
contou com um público de 1.600.000 pessoas em apenas um dia. É muita gente. Nesse trecho, no show do Metallica, podemos ver o horizonte tomado pelo público, ou não ver o horizonte, no caso. Acredita-se que esse show foi o ponto mais alto da carreira do Metallica e do AC/DC, e outras bandas que também estavam se apresentando naquele show. E como bônus, a apresentação que mais reuniu pessoas presencialmente e simultaneamente acompanhando pela televisão foi em 1985, no dia 13 de julho, como já falamos, o Live Aid. A apresentação de Freddie Mercury no estádio de Wembley, na Inglaterra, reuniu 160.000 pessoas assistindo no estádio. E estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas assistiram em transmissão ao vivo em mais de 100 países. 2 bilhões. 40% da população mundial. É importante salientar que o festival Live Aid foi criado por Bob Geldof e Mid-Year e buscava angariar fundos para o combate à fome da Etiópia, no continente africano. E entre as bandas que tocaram temos Queen, Bowie, U2, Elton John, Led Zeppelin e vários outros. O festival angariou mais de 50 milhões de euros. A performance de Freddie Mercury foi o ponto mais alto do evento, roubando a cena para ele. O carisma de Fred, junto com as vozes da plateia entoando a música, foi um dos momentos mais lindos da história da música mundial. Inclusive, o dia 13 de julho é considerado o Dia Internacional do Rock no Brasil. Sim, o Dia Internacional do Rock é só no Brasil e em alguns países também, pois em outros lugares do mundo utilizam outras datas para comemorar o rock. Mas se o dia é comemorado aqui, então dia 13 de julho é o dia do rock? Sim. Mas voltando, o dia do rock é celebrado em 13 de julho, por conta dessa apresentação no Live Aid, pois mostrou o impacto cultural gigantesco do poder da música, que reuniu quase 40% da população mundial em prol de uma causa nobre, e a força atemporal desse gênero que marcou e ainda marca antigas e novas gerações de fãs até hoje. Imagina um evento do tamanho do Rock in Rio e que existem contratos com patrocinadores, venda de ingressos, contratação de bandas, cria uma cidade do rock. E de repente o criador lá recebe um e-mail falando assim: oi, esse festival precisa trocar de nome, porque eu já tenho o registro da marca. Imagina o tanto de dinheiro que o Rock in Rio não perderia por não ter um registro de marca. Todo o investimento feito pode ir por água abaixo. E daí tem que fazer tudo de novo, com um novo nome, um registro de fato. Então, uma assessoria jurídica para garantir que aquela marca está registrada é de extrema importância. Então, resumindo, se você quer fazer um festival, um evento, um produto, um serviço, proteja a sua marca. Ah, mas é pequenininho. Cara, a Sodier começou pequenininho e olha o tamanho que é a Sodier. E ela teve prejuízo com marca. Então, ter uma assessoria jurídica especializada no assunto é de extrema importância. O surgimento do Príncipe das Trevas. John Michael Osborne nasceu em Marston Green, na Inglaterra, no dia 3 de dezembro de 1948. Desde a escola, seu apelido era Ozzy, um diminutivo de seu sobrenome, Osborne. Antes de se tornar o Príncipe das Trevas e fazer o mundo cantar junto com ele, o jovem Ozzy teve trabalhos variados como encanador, operário e até açougueiro. Ozzy já foi preso por furtar uma loja de roupas na adolescência. E seu pai, então, para lhe dar uma lição ao filho problemático,
não quis pagar a fiança. Ozzy, então, ficou na prisão por 6 semanas. E foi lá que ele tatuou Ozzy nos dedos. Ozzy e Tony estudavam na mesma escola, lá em Birmingham. Porém, não eram muito amigos. E Geezer Butler disse em uma entrevista para a revista Metal Hammer que Iommi fazia bullying com Ozzy e que Ozzy até preferiu ficar na banda Hairbridge na tentativa de evitar o Tony. Geezer, que já era amigo de Ozzy, escreveu um anúncio numa loja de música. Ozzy Ziggy precisa de um show. Ele tem o seu equipamento. Tony, ao ver o anúncio, chegou até a casa de Ozzy. E no mesmo dia, eles, Bill e Geezer, formaram a banda Earth, que futuramente virou Black Sabbath. Em 1970, junto com Tony Iommi, fundou o Black Sabbath. E a partir daquele momento, o mundo da música mudaria completamente. Também conhecido como Prince of Darkness, o Príncipe das Trevas participou de 9 dos 19 álbuns do Black Sabbath e mais 13 álbuns em sua carreira solo. No ano de 1979, Ozzy foi demitido do Sabbath por conta do abuso de álcools e ilícitos e, incentivado por Sharon, sua esposa, ele iniciou a sua carreira solo. Em 1985, ele e o Black Sabbath se juntaram somente para a apresentação do Live Aid. E em 1997, gravaram o álbum Reunion e algumas turnês em 1998. E em 2011, gravaram o álbum 13, como comemoração de 35 anos da formação original, fazendo a turnê de despedida entre os anos de 2016 e 2017. E seu último show aconteceu no dia 4 de fevereiro daquele ano. Entre 2002 e 2005, a vida de todos mudou por conta do reality The Osbourne, na MTV, que mostrava o dia a dia da família e o lado mais humano e engraçado de Ozzy, o que trouxe muito mais fãs para o músico. Sim, é real a história de que Ozzy mordeu um morcego no palco. Porém, de acordo com o próprio cantor, ele pensava que aquele era um morcego de plástico, pois havia sido arremessado no palco por um fã e ele só percebeu que era um animal de verdade quando de fato mordeu a cabeça, o que fez ele parar no hospital para tomar uma série de injeções contra a raiva. Ozzy sofreu um acidente de quadriciclo em 2003, que causou várias lesões em sua coluna e pescoço. O problema piorou em 2019, após uma queda em casa. As cirurgias o deixaram muito debilitado e quase sem equilíbrio. Sua recuperação foi lenta e dolorosa. Mesmo sabendo de sua condição, desde 2003, Ozzy só tornou seu diagnóstico público em 2020, chocando o público ao contar que tinha Parkinson. E nos últimos shows em 2022 e 2023, ele já se apresentava sentado. Ozzy, o Madman, o Príncipe das Trevas e o terror dos morceguinhos, nos deixou no ano de 2025, exatamente 17 dias depois da apresentação emocionante na turnê Back to Beginning, se despedindo dos palcos e de seu público e da vida, visivelmente emocionado e com sua saúde bem debilitada. Em vários momentos podíamos ver que ele queria levantar e pular com o público, com toda a sua energia e loucura. Descanse em paz, Ozzy. Obrigada por tudo, pela irreverência e pelos hinos clássicos do metal. E aí, gostou dessa aula de história, música e cultura e uma pitadinha de direito? Deixe o seu like e comenta aqui se você aprendeu alguma curiosidade. E deixa também aqui a sua banda de rock e metal favorita nos comentários. Fontes, dados e links todos na descrição. Vai lá curtir um rock e um metal, compartilha com aquele teu amigo headbanger e assista as recomendações aqui do nosso canal. Um beijo
e juízo, viu?